Já que eu já falei sobre a direção do maior filme de todos os tempos, hoje eu vim falar pra você como foi um pouco da narrativa desse filme. Então, se você quer saber como a jornada do herói se aplica na Bíblia, mais especificamente na história de Jesus, fica comigo até o final. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Beatriz Miranda, eu sou diretora e produtora e tenho uma produtora audiovisual aqui na Bahia que atende todo o Brasil e o mundo. Antes de tudo, a jornada do herói é uma estrutura utilizada na maioria dos filmes de Hollywood. Essa estrutura foi criada por um cara chamado Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces, e mais tarde ela foi adaptada por um cara que ficava lá analisando os roteiros de Hollywood e percebeu uma estrutura que funcionava, e essa pessoa era Christopher Vogler, que escreveu A Jornada do Escritor. Você com certeza deve lembrar de algum filme assim. Uma pessoa que está vivendo sua vida comum e pacata, até que de repente algo extraordinário acontece e faz com que ela seja obrigada a agir. E a partir disso, sua jornada em torno daquela missão começa. De uma forma bem resumida, é isso que é a jornada do herói. Mas se você quiser saber com mais detalhes, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo bem explicadinho sobre isso. Mas então, de que forma a jornada do herói se aplica na história de Jesus? Ao contrário do que muitos pensam, a jornada de Jesus começa antes mesmo dele nascer. Antes do início do mundo, Jesus era um com Deus e vivia no seu mundo comum, lá no céu. Então, logo após a enganação de Satanás, a única forma de salvar a humanidade é por meio do nosso herói, Jesus Cristo. Um ser que é divino, torna-se humano para viver num mundo de pecado totalmente diferente da sua realidade. Jesus então tem uma missão definida: salvar a humanidade por meio do plano da redenção. Então, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus então inicia sua missão aqui na Terra quando ainda era um adolescente com a sua família. E tudo começa a mudar quando ele realiza seu primeiro milagre. Numa festa de casamento, ele transforma a água em vinho. Todo herói também precisa de um mentor, que é alguém que vai incentivar e guiar o nosso protagonista. E essa pessoa para o nosso herói foi nada mais nada menos do que João Batista. Um momento imprescindível na jornada do herói é o encontro com o mentor. E o encontro de Jesus com João Batista foi totalmente planejado por Deus. Então, eles se encontraram no momento certo, na hora certa. João Batista, além de ajudar Jesus na sua jornada, também preparou o caminho para ele, além de batizá-lo. A partir daí, Jesus começa a realizar diversos milagres, se tornando cada vez mais conhecido como Messias e Mestre. Então temos o que é chamado de midpoint, que é quando tudo começa a dar certo para o nosso protagonista, mas não por muito tempo. Outra coisa imprescindível ao longo da jornada é que o nosso herói faça ao longo do seu caminho aliados e inimigos. E com Jesus não foi diferente, ele fez diversos aliados e também inimigos. Aliados como os próprios discípulos, Nicodemos e várias pessoas que ajudaram ele a trilhar esse caminho, e o seu grande antagonista, o diabo, que tenta ele cara a cara no deserto, mas também sendo apresentado outros inimigos ao longo da história, como o próprio povo que não acreditou que ele era o Messias. À medida que o ministério de Jesus vai se popularizando, conseguimos perceber cada vez mais presente a ação do antagonista. E após muitos conflitos, como tentação no deserto, transgressão do templo, grande dúvida do povo e questionamentos das autoridades, chegamos ao clímax. O grande momento de crise da história, que é quando basicamente tudo começa a dar errado. Jesus, momentos antes de ser preso e crucificado, vai a Getsêmani com seus discípulos interceder ao Pai. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A Bíblia diz que ele estava tão triste e angustiado com aquela situação que seus suor eram como gotas de sangue, pois foi justo naquele momento de maior tentação, aquele momento que ele poderia desistir de tudo. Todo o pecado da humanidade recaía sobre ele. Ele intercede ao Pai, mas seus discípulos dormiram ao invés de interceder por ele. Na sequência, ele é preso, traído, negado, injustiçado, crucificado e, enfim, morto. Mas não para por aí. Como todo filme de herói, ele também teve seu retorno à sua vida comum. E é nesse momento que as coisas começam a se alinhar. Após Jesus ser crucificado e morto, 3 dias, ele ressuscita e volta a viver junto com o Pai lá nos céus, assim cumprindo o plano da redenção e pela graça salvando toda a humanidade. A única coisa que difere a jornada do herói da jornada de Jesus é a problemática de caráter.
Jesus tinha uma pureza de caráter nunca antes vista em todo o mundo. E ele veio aqui justamente para provar que é possível vencer qualquer tentação enquanto se é humano. Pois mesmo no momento de maior aflição e angústia, onde todos os pecados estavam sobre ele mesmo assim resistiu. E duas vezes. Com intensidade de propósito, ele cumpriu o plano traçado para a sua vida, que era o de ser luz para toda a humanidade. Como todo herói, Jesus passou por altos e baixos, passou por transformações, passou por mudanças, apenas para cumprir o seu propósito. E como eu disse, a missão dele correu ao longo de toda a sua vida. Não importava o momento, não importava a hora, ele estava ali para cumprir o seu propósito. E ele te chama hoje para cumprir o seu também. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais da jornada do herói na Bíblia. E se vocês quiserem mais histórias da Bíblia aplicadas aqui à jornada do herói, comenta aqui embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda quinta-feira às 19 horas sai vídeo novo aqui. Foi isso, gente. Um beijo pra vocês.